Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Irmãos amados, aqui está posta uma das principais doutrinas bíblicas, tratando da nossa redenção, a doutrina da reconciliação. Esta verdade é posta aqui nesta carta, e segunda carta aos Coríntios, a carta mais pessoal de Paulo, mais autobiográfica de Paulo, onde ele trata de alguns assuntos que não tratou em outras epístolas, como por exemplo a doutrina da nova aliança, aqui mais especificamente a doutrina da reconciliação, onde ele vai tratar também da generosidade cristã, e onde ele vai contar a sua experiência de um arrebatamento ao terceiro céu. Neste particular aqui, Paulo vai mostrar para nós 5 verdades essenciais sobre esta gloriosa doutrina da reconciliação. A primeira verdade, que salta aos olhos, é a necessidade da reconciliação. Confira comigo o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Está aqui também embutido nesta verdade uma outra doutrina gloriosa, que é a doutrina da imputação. E imputar é colocar na conta de. Para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus, foi necessário que o nosso pecado, a nossa transgressão, não fosse colocado na nossa conta. Porque a Bíblia diz que o pecado, maligníssimo que é, rompeu o nosso relacionamento com Deus, com o próximo, aqui dentro de nós, criando uma fissura emocional, uma espécie de esquizofrenia existencial, e rompeu também a nossa relação com o meio onde vivemos, com o nosso próprio habitat. De tal maneira que o homem ou é um predador da natureza, ou ele é um venerador da natureza, mas não um cuidador da natureza. Pois bem, a Bíblia diz mais que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. De tal maneira que Deus é luz, mas o pecado é treva. Deus é tão santo que Ele não pode contemplar o mal. Então, da forma que somos pecadores, jamais nós poderíamos ser reconciliados com Deus, porque Deus é santo, 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 e nós pecadores. Então, ponto inicial é que Paulo vai mostrar a necessidade da reconciliação, porque nós, no estado natural, antes da nossa conversão, nós temos 4 marcas: o homem é fraco, o homem é ímpio, o homem é pecador e o homem é inimigo de Deus. Nessa condição é impossível estar reconciliado com Deus, e é exatamente por isso que nós precisamos ser reconciliados com Deus, porque somos pecadores. A segunda verdade que esse texto vai mostrar é o autor da reconciliação. Porque pense comigo, quando você vê 2 pessoas que estão com a relação estremecida, elas precisam ser aproximadas, reconciliadas, e alguém tem que tomar a iniciativa. O grande aspecto é que Deus não precisa ser reconciliado conosco, nós precisamos ser reconciliados com Deus. Nós pecamos,
nós nos afastamos, nós nos rebelamos, nós nos distanciamos. E não obstante isso, Deus continua nos amando e nos atraindo para si com cordas de amor. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é incondicional. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A causa do amor de Deus por você não está em você, está no próprio Deus. Deus não ama você por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Não por causa das suas virtudes, mas apesar das suas mazelas. Então, notem vocês que, via de regra, quando você pensa em duas pessoas que estão atritadas, quem é que vai tomar a iniciativa de buscar reconciliação? Via de regra, o faltoso. Via de regra, o que cometeu o delito. Via de regra, o que transgrediu. Via de regra, aquele que machucou e feriu o outro. Porém, a Bíblia nos mostra que, embora nós tenhamos nos rebelado, nós tenhamos pecado, nós tenhamos nos distanciado de Deus, veja comigo o verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, não só a reconciliação é uma necessidade absoluta, como o autor da reconciliação é o próprio Deus. Não é o ofensor que procura o ofendido, é o ofendido que busca a reconciliação com o ofensor. Isto é magnífico, porque isso retrata o amor de Deus, tão profundo, tão grande, tão extenso, tão amplo, que os poetas, por mais brilhante que seja a sua capacidade de poesia, é capaz de descrever este amor. Já diziam os poetas que, ainda que os mares fossem tinta, ainda que as nuvens fossem papel, ainda que as árvores fossem pena, ainda que os homens fossem escritores, jamais poderia se descrever este amor. O próprio Deus nos procura para a reconciliação. Mas esse texto apresenta uma terceira verdade. Não apenas a necessidade, não apenas o autor, mas vamos ver agora o agente da reconciliação. Confira comigo novamente os versos 18 e 19. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vejam vocês, amados, que agora Deus, neste ato de nos buscar para a reconciliação, Ele nos manda Jesus, que se fez carne, que assumiu uma natureza humana, sendo Ele Deus, e Ele habitou entre nós, cheio de graça, e Ele manifestou a glória de Deus entre nós, através dos seus ensinos, através dos seus milagres portentosos. Mas a Escritura diz que Ele veio para morrer, Ele veio para expiar nossa culpa, Ele veio para pagar nossa dívida, Ele veio para nos resgatar do poder do pecado, de tal maneira que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em outras palavras, Deus, sendo santo, não pode contemplar o mal. Então, para reconciliar você com Deus, Deus não passou por cima do seu pecado, Deus não fez vistas grossas do seu pecado, Deus não olhou e viu o seu pecado como se não fosse pecado, não observando a gravidade dele ou ignorando a gravidade dele. Não, absolutamente não. Deus não deixou a sua natureza santa, justa, para reconciliar-nos com Ele. Deus enviou o seu Filho como nosso fiador, como nosso substituto, como nosso representante, de tal maneira que a Escritura diz que quando Cristo está indo para a cruz, e no ato da reconciliação, Deus pega todas as suas transgressões e lança todas elas sobre o seu Filho. E diz a Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, que Ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados.
profeta Isaías diz no capítulo 53 que Deus lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Naquele momento, então, Cristo é feito pecado por nós. Naquele momento não havia beleza nele, não havia nada nele que pudesse agradar, porque nesse momento ele é feito pecado por nós. E quando ele é feito pecado por nós, diz Isaías 53 que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. E ele morre não como um mártir, ele morre não como um herói nacional diante de uma causa humana. Ele morre vicariamente, ele morre substitutivamente. Ele morre no seu, no meu, no nosso lugar. De tal maneira que a sua dívida foi quitada, de tal maneira que o seu pecado foi exemplarmente punido, porque lá na cruz Deus exerce o seu amor e ao mesmo tempo a sua justiça. E assim Jesus Cristo é o agente, o mediador desta reconciliação. Há alguns anos lá no Espírito Santo eu escutei uma história dramática de um fazendeiro no sul do estado que brigou de uma maneira muito contundente com seu filho, e o filho saiu de casa brigado com o pai. E a mãe ficou muito triste porque ela não podia imaginar seu filho saindo de casa brigado com o pai. Todas as vezes que a mesa era posta para a refeição e ela via a cadeira vazia do seu filho, ela começava a chorar, não conseguia se alimentar. E isso passou dias, algumas semanas. E essa esposa do fazendeiro começa a definhar emocional e fisicamente. Adoeceu. Então ele mandou chamar um médico. Ele veio, examinou e disse: essa mulher está doente da alma. Não há remédio na farmácia, não há injeção na farmácia, não há tratamento clínico que possa curar essa mulher. O problema dela é uma doença da alma. Se o filho não voltar, ela morre de tristeza. E então o fazendeiro mandou os seus empregados procurar o filho. Ele não sabia o paradeiro do filho. Quando encontraram o moço, falando para ele que precisava voltar, sua mãe estava muito doente, em virtude da sua saída de casa. Ele veio, ele entrou por uma porta, o pai saiu pela outra. O menino chegou no quarto da mãe, a mãe já estava numa prostração à beira da morte. E aquela mãe então manda chamar o marido, o pai do rapaz, e constrangido ele entrou, e ela então pega a mão do filho, pega a mão do marido, que era o pai do menino, e bota as duas mãos juntas, prende as duas mãos sobre o seu peito, e ali naquele gesto, ela expirou, ela morreu, reconciliando o pai com o filho. É claro que essa ilustração não é absolutamente adequada para representar o que eu estou mostrando, porque o pai nunca tornou-se inimigo nosso. Nós nos rebelamos, nós deixamos a casa paterna, nós deixamos a comunhão com Deus, mas em virtude do nosso pecado, Jesus Cristo precisou assumir o nosso lugar. Ele se foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser então reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas notem comigo uma quarta verdade nesse texto. A pergunta é: em que base Deus nos chama para a reconciliação? Porque Ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E em que base você e eu somos reconciliados com Deus? Entender isso é muito importante. E eu chamo a sua atenção para o fato de que na cruz do Calvário, onde esse fato acontece, 3 grandes transações acontecem. A primeira grande transação que acontece está aí no versículo 19, olha comigo. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Disse a vocês que a doutrina da imputação significa colocar na conta de. Primeira coisa que Deus fez para reconciliar você com Ele, Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus não colocou na sua conta a sua transgressão.
Deus não colocou na sua conta o seu pecado. Se você perguntar, mas qual é o tamanho dessa dívida? O Senhor Jesus contou uma parábola, a chamada parábola do credor incompassivo, para ilustrar a grandeza dessa conta, dessa soma, dessa dívida. E ele falou de 10 mil talentos, que representam 350 quilos de ouro. Aliás, 35 mil quilos de ouro, 350 mil quilos de ouro, porque um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Eu estou falando de 10 caminhões truques lotados de barra de ouro. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para alguém ganhar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Para vocês terem uma ideia, 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Portanto, era uma dívida impagável. O que é que Deus fez? O que é que Deus faz com a sua dívida, com a minha dívida? Deus não coloca na nossa conta a nossa dívida. Porque se colocasse, nós jamais poderíamos quitar essa dívida com Deus. Então esse é o primeiro ato de Deus, para nos reconciliar consigo mesmo. Mas talvez você pergunte assim, bom, se Deus não imputou, não colocou na minha conta a minha dívida, colocou na conta de quem? Aí vem a segunda transação da cruz. Olha comigo o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. De tal maneira que o meu pecado não foi imputado a mim, mas o meu pecado foi imputado em Cristo, foi colocado na conta de Cristo. Ele não tinha pecado pessoal, mas ele foi feito pecado. Ele não tinha dívida pessoal, mas ele tornou-se o nosso devedor. Ele não tinha culpa pessoal, mas tudo foi colocado sobre os seus ombros. Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Não havia beleza nele. Diz a Bíblia que até o sol escondeu o rosto dele e houve trevas ao meio-dia. Diz a Bíblia que o próprio Pai o desamparou na cruz quando ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai não ampara o seu filho, porque ali na cruz Deus estava fuzilando o seu filho com a sua santa justiça, punindo no seu filho, para não punir você e a mim, para nos reconciliar com ele mesmo. Deus se torna justo e ao mesmo tempo justificador daquele que crê. Mas em terceiro lugar, há uma terceira transação na cruz. Olha comigo o versículo 21. Ainda está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é uma terceira imputação. Deus não imputa o seu pecado a você, Deus imputa o seu pecado ao seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz, e agora Deus imputa a justiça do seu Filho a você, e torna você justo diante do seu tribunal. De tal maneira que quando você crê em Jesus, Deus declara você justo. Isso é um ato legal, isso é um ato jurídico. Não tem graus a justificação, não tem ninguém mais justificado do que outro. No momento em que você crê em Jesus, Deus declara você quites com a lei, quites com a justiça, e a Bíblia diz: há nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Então agora não tem mais barreira que intercepta a sua relação com Deus. O muro foi quebrado, a parede foi derrubada, e agora você tem livre acesso à presença de Deus, porque aos olhos de Deus, toda a justiça do seu Filho está computada, está imputada, está colocada na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha lá no céu, está escrito: justificado. Aqui não tem mais dívida, aqui não tem mais nada para dever. Ele está quites com a justiça, está quites com a lei. Você não apenas foi perdoado das suas dívidas, agora você tem um saldo infinitamente positivo na sua conta, a justiça de Cristo. Mas notem vocês que esse texto ainda traz para nós uma última verdade, uma quinta verdade. Primeiro, a necessidade da reconciliação. Segundo, o autor da reconciliação. Terceiro, o agente da reconciliação.
Quarto, a base da reconciliação. Quinto, a oferta da reconciliação. Olha comigo o versículo 20, por favor. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. O embaixador representa o seu país numa outra nação. Ele não pode se naturalizar, ele está lá, mas não é natural de lá. Ele não faz a sua própria vontade, ele representa o seu governo. Então notem isso, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa cidadania não é daqui. A nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos regidos pela cultura daqui, pelos valores daqui. É a nossa pátria que determina como vivemos aqui. Nós estamos aqui com uma missão. Nós somos embaixadores de Deus. Qual o nosso papel? Rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Essa é a nossa missão. E aliás, me permita olhar com você o verso 18, porque é muito comum você escutar o seguinte na igreja: pastor, eu estou na igreja há tantos anos, eu não sei ainda qual é o meu dom, eu não sei ainda qual é o meu ministério na igreja, eu estou lá, participo, assento, escuto, ouço, oro, e vou para casa, e gosto de estar, mas eu não sei qual é o meu ministério na igreja. Então deixa eu lhe dizer, seu ministério está aqui no versículo 18. Deus confiou a você o ministério da reconciliação. Você é o embaixador de Deus. Você tem a mais nobre das missões na terra. Você roga aos homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Você é um representante do céu na terra. Você é o embaixador de Deus na terra. Isso levou o Charles Haddon Spurgeon a dizer com fartura os seus alunos, nas suas muitas aulas a eles, dizer o seguinte: meus filhos, se um dia a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer ou quaisquer lugares do mundo, não rebaixem de posto, vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É necessário que você entenda a nobreza dessa missão. Você representa o céu, você fala em nome de Deus, e você roga em nome de Cristo, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Que missão gloriosa, que missão de paz, que missão de vida. Mas eu quero concluir com duas aplicações práticas que estão nos versos 1 e 2 do capítulo 6. A primeira coisa que Paulo nos exorta a termos muito cuidado está aqui: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Irmãos, é possível que alguém venha para a igreja, goste de ouvir a mensagem, goste de cantar os cânticos, de fazer suas orações, mas isso se torna mecânico, isso não mexe nada com a vida dela, isso não toca a vida dela, isso não transforma a vida dela, e de repente caímos nesse perigo aqui de receber em vão a graça de Deus. A graça de Deus é um bem precioso, é de graça para você, mas não é barata. Custou tudo para Deus, custou a vida do seu próprio filho. Então esta mensagem é soleníssima e nós devemos acolhê-la com muito temor e reverência. Segunda advertência está aí no versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então você não pode adiar essa decisão também não. Você adiar essa decisão, você está correndo um grande risco. Sabe por quê? Porque hoje, não amanhã, hoje é o dia da salvação. O amanhã você nem sabe se vai estar vivo, nem sabe se vai ter oportunidade, nem sabe se o seu coração vai estar sensível à voz de Deus, porque aqueles que rejeitam ouvir a voz de Deus podem correr o risco que Faraó correu. O coração está duro, Deus endurece então. Você quer ficar duro? Com o coração duro? Então fique duro, fique com o coração insensível, e aí a condenação fatal. Então hoje é o dia. Eu não sei como você entrou aqui hoje,
Mas se você ainda não reconciliou-se com Deus, esta é a tarde da sua reconciliação. Você que está me acompanhando na sua casa, onde quer que você esteja, agora, hoje é o dia, é o tempo oportuno da sua reconciliação. Não receba em vão a graça de Deus. Que Deus nos ajude, para que esta tarde seja uma tarde de salvação, que haja salvação também aí na sua casa. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar. Amado Deus, nós te adoramos nesta tarde, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu mesmo tomaste a iniciativa de nos reconciliar contigo mesmo por intermédio de Cristo. Bendito é o Teu nome, porque Tu não colocaste na nossa conta a nossa dívida. Tu colocaste sobre o Teu Filho os nossos pecados, e Tu colocaste na nossa conta toda a justiça de Cristo. Glória ao Teu nome, porque hoje temos livre acesso à Tua presença. Hoje não precisamos mais ter medo da condenação, porque fomos lavados, fomos remidos, fomos comprados. Ó Deus, fomos reconciliados contigo. Louvado seja o Teu nome. Que tenhamos deleite em Tua presença, que tenhamos prazer em Te adorar em espírito e em verdade. E agora te rogamos, Deus, que Tu levantes cada um de nós para sermos Teus embaixadores, que nós aqui representemos o céu, e que em Teu nome falemos, rogando aos homens, em nome de Cristo, que se reconciliem contigo. Que seja assim, Senhor, para o louvor da Tua glória, para a salvação dos perdidos, para a edificação da Tua igreja, para testemunho do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.